Olá! O Entre Linhas foi conhecer um novo tipo de livraria que tem surgido em São Paulo, no lugar dos labirintos de estantes em que há de tudo um pouco, e onde os livros mais vendidos são os protagonistas, a gente encontrou espaços aconchegantes, com títulos escolhidos com a ideia do livro de cabeceira. Essas livrarias têm curadoria para públicos segmentados e ampliam as possibilidades de leitura para crianças, amantes de publicações de arte e para quem busca ler mais escritoras. A gente acha que a criança tem o direito de ter literatura de qualidade. Nós duas somos sócias e educadoras, e daí a gente queria montar um espaço que pudesse ser um espaço cultural para essas infâncias e que a gente pudesse ter autonomia na gestão. Então a gente foi chegando na livraria, numa livraria especializada, e a gente foi estudando o mercado. O grupo de famílias buscavam espaços que fossem especializados, que tivessem uma narrativa muito específica para as infâncias, que tivesse uma curadoria. Daí a gente chamou, convidou duas curadoras de universos muito diferentes. Então tem a Camila Martins, que é do universo das editoras, chão de livraria, ela entende muito desse ambiente aqui. E a gente convidou a Luciana Gomes, que vem de escola, é uma pesquisadora de literatura negra, então ela fez uma curadoria voltada para esses temas, literatura negra e literatura indígena. Quando a gente pensou no projeto da Miúda, uma das coisas fundantes, estruturantes do projeto era que tivesse bibliodiversidade. E a bibliodiversidade não só de temas, mas também de autores, de autoras, de editoras. Então a gente trabalha com muitas editoras independentes, pequenas, com muita diversidade de temas. Isso está dentro do nosso projeto desde sempre. E a gente tem muitos encontros, tanto para adultos quanto para crianças, para pesquisadores, para professores, professoras, pessoas que estudam livro, e tem uma agenda cultural bem ampla para as crianças. Eu acredito que sempre haverá e sempre há um leitor para o livro físico. Ele pode até vir a ser um produto de nicho no futuro, mas ainda assim vai ser um nicho relativamente grande, A gente vê a volta do LP, por exemplo, a gente vê a manutenção do uso de relógio de pulso, e o livro tem esse caráter. Ele é um produto que tem um caráter afetivo muito grande, e por isso ele tem uma demanda para ser atendida. A nossa aposta na livraria é fundamentalmente a descoberta. É aí que a gente tem como se destacar, como competir nesse mercado, que é propor ao leitor, ao cliente de livros físicos em lojas físicas, a descoberta de algo que talvez ele não pensasse em ler. E é aí que vai entrar a oferta com uma boa seleção dos títulos e uma boa recomendação dos títulos que a gente tem aqui na loja. A nossa seleção e a disposição aqui na livraria tem um caráter muito pessoal, O primeiro aspecto é a gente ter livros que a gente gostaria de ler, Livros que se eu tivesse na minha casa ou que os nossos livreiros aqui tivessem nas casas deles, que eles gostassem de ler. A partir daí, quando o livro chega aqui na livraria, a gente montou as estantes de um modo um pouco diferente. A nossa crença, é que um livro puxa outro livro. Então, dentro de uma estante como Brasil, por exemplo, o leitor vai poder encontrar um livro de ficção, um livro de não ficção, um livro de um ensaio acadêmico, próximo a um livro de poesias, que pode estar também perto de um outro livro que é um relato jornalístico. E dentro disso, os temas das estantes podem mudar com o tempo também. Então, hoje a gente tem alguns temas que estão fazendo sentido nos meses que nós estamos vivendo, e daqui 6 meses talvez eles possam mudar. Alguns, eu creio que são mais perenes, Os nossos clássicos, por exemplo, nós agrupamos nos nossos pilares do conhecimento. A ideia da livraria surgiu de uma conjunção de duas forças. A primeira é que eu queria trabalhar com algo que eu gostasse mais do que aquilo que eu vinha fazendo antes. E isso era o livro. Eu tenho uma paixão por ler. Eu sou fundamentalmente um leitor.
escrevi, publiquei um livro, cheguei a ganhar um prêmio na USP enquanto estudava lá. Fui sócio de uma editora também durante um período. Nós temos no nosso mezanino um espaço expositivo, onde acontecem mostras de foto, tanto literatura quanto fotografia. São duas artes muito caras, tanto a mim quanto a minha irmã, que é minha sócia na livraria. Então a ideia é que a gente possa oferecer um espaço onde fotógrafos mais ou menos reconhecidos, que já tenham exposto ou que não tenham exposto, possam expor seu trabalho. O mezanino permite que a gente tenha esses usos conjugados aqui na livraria. A literatura e o livro em geral é uma eterna pergunta, né? Ela é uma proposta para o leitor. E é nisso que a Livraria Cabeceira se encaixa para oferecer algo com seleção, com escolha e com alguma recomendação dos nossos livreiros. Baseado no romance homônimo de Annie Ernaux, o filme O Acontecimento está em cartaz nos cinemas do Brasil. Com direção de Audrey Diwan, o longa narra as dificuldades de uma jovem para interromper uma gravidez, terminar seus estudos e escapar das restrições sociais de uma família operária. On s'est pas vu depuis 3 mois, c'est ça? Cada vez mais lida e celebrada no Brasil, a escritora francesa Annie Ernaux é autora da narrativa que deu origem ao filme O Acontecimento, que recebeu o Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza em 2021. A exemplo de livros como O Lugar e Os Anos, Ernaux parte de experiências pessoais, como filha de proletários, para traçar um retrato de época fragmentário, dentro de um gênero que ficou conhecido como autossociobiografia. No caso de O Acontecimento, ela trata de um evento que transtornou a sua existência, uma gravidez precoce quando era estudante de literatura e quando a virgindade era tabu, a pílula anticoncepcional não existia na França e a palavra aborto era impronunciável. A adaptação de Audrey Diwan, diretora francesa de origem libanesa, segue não apenas o enredo, mas também o tom da escrita de Ernaux, minimalista, rigorosa, sem ornamentos, tornando mais crua ou cruel a comoção da matéria narrativa. Com a interpretação prodigiosa da atriz franco-romena Ana Maria Vartolomei, a obra contrasta o meio estudantil, formado por leitores dos clássicos da literatura e da sociologia, em especial os libertários existencialistas, com a vida concreta de jovens de província, atados a preconceitos e inibições. Alors, ne fais pas de cadeau. Tu veux finir en prison avec elle? Conforme a gravidez da protagonista Anne avança, ela oculta sua condição dos pais, donos de um bar, se vê confrontada com a recusa do aborto pelos médicos, que alegam que o crime poderia levá-los à prisão, e com o cinismo dos colegas, que a censuram ou tentam se aproveitar de sua suposta licenciosidade. As cenas em que Anne tenta interromper a gravidez usando agulhas de costura e do aborto clandestino são ao mesmo tempo brutais e silenciosas. A linguagem do filme assimila a pulsação da protagonista, a sua dolorosa solidão e os momentos de explosão de uma revolta recalcada, traduzindo o sentimento de asfixia das mulheres de países em que ainda hoje a criminalização do aborto prevalece, acima do direito sobre o corpo e sobre o próprio destino. Eu não conheço ninguém que não goste dessa música, que não abra um sorriso quando ouve essa música. Essa é a trilha sonora do filme O Alto da Compadecida, do ano 2000, dirigido pelo Guel Arraes, que foi inspirado, naturalmente, numa peça do Ariano Suassuna, Alto da Compadecida, sem o artigo O, que, desde que foi encenado pela primeira vez lá em 1957, não sai dos teatros brasileiros, amadores ou profissionais. Quem já fez curso de teatro, com certeza, já encenou alguma das cenas do Alto da Compadecida. E o que muita gente não sabe é que o filme
de tanto sucesso, não toma apenas como base o enredo aqui dessa peça, mas outras duas peças do Ariano Suassuna, O Santo e a Porca e o Torturas de um Coração. E também é verdade que o filme foi responsável por garantir um lugarzinho no coração de todos nós para essa produção do Ariano Suassuna, grande e falecido Ariano Suassuna. E esse foi só um dos filmes baseados em obras literárias que fizeram muito sucesso no nosso país, tanto com o público quanto com a crítica, mais ou menos uns 20 anos atrás. Foi uma época dourada do nosso cinema. Logo depois, em 2002, sairia a adaptação de Cidade de Deus, originalmente um romance publicado por Paulo Lins, que retratava de maneira ficcionalizada, mas inspirada em fatos reais, a história do conjunto habitacional, onde o autor, o Paulo Lins, foi morador e onde ele fez vários trabalhos como pesquisador que o ajudaram depois, deram subsídio para que ele escrevesse essa história. O filme, dirigido por Fernando Meirelles, foi um sucesso de crítica e público que deu ao cinema brasileiro mais uma vez destaque internacional. E pouco tempo depois, no ano de 2003, sairia a adaptação de Estação Carandiru, um relato não ficcional escrito por Drauzio Varela, publicado um pouco antes, em 1999, que foi feita com base na experiência pessoal do Dr. Drauzio como médico voluntário da Casa de Detenção de São Paulo, também conhecida como Presídio do Carandiru. O maior complexo prisional do Brasil naquela época, com mais de 7.200 presos que viviam em condições precárias e que foram submetidos a um massacre no ano de 1992. Drauzio Varela testemunhou estes acontecimentos e conheceu muita gente, muitas histórias de vida. O seu relato aqui nesse livro foi tão chocante, foi tão pungente, que inspirou a criação do filme, dirigido por Hector Babenco, e também influenciou bastante a opinião pública. E esses são 3 exemplos apenas, que todo mundo conhece, de obras literárias brasileiras que foram adaptadas para o cinema, expandiram as suas mídias originais e comoveram milhões e milhões de pessoas, tanto aqui dentro do Brasil como no mundo afora. Se você ainda não leu esses livros, se você nem sabia que os filmes tão famosos são inspirados em livros, não perde mais tempo, corre atrás. A literatura brasileira ainda tem muito que te surpreender. Com tradução de Felipe Franco Munhoz, O Cavaleiro de Bronze e Outros Poemas traz a primeira versão brasileira de um dos mais célebres poemas do escritor russo Alexander Pushkin. Proust e os Signos é o ensaio fundamental do filósofo francês Gilles Deleuze sobre o autor de Em Busca do Tempo Perdido. Inventário das Sombras é a nova edição do livro em que o jornalista e escritor José Castelo traça retratos de 17 escritores, de Clarice Lispector a Saramago. E Violeta é o novo romance da chilena Isabel Allende, sobre uma personagem centenária que nasce durante a epidemia de gripe espanhola dos anos 1920 e chega à pandemia de 2020. Depois do intervalo, um bate-papo com o escritor Alexandre Rabelo sobre o seu novo romance, Miss Macunaíma. O Entre Linhas volta já. Miss Macunaíma é o terceiro romance de Alexandre Rabelo. A trama passa por vida e obra de uma personagem central da Semana de Arte Moderna, Mário de Andrade. Rabelo evoca a experimentação modernista numa escrita que se diversifica capítulo a capítulo, mesclando linguagem literária, quadrinhos, ilustrações e referências musicais. Miss Macunaíma, romance invocação, traz no título a referência a uma das principais obras do Mário de Andrade. Mário de Andrade é personagem, mas a expressão Miss Macunaíma, ela surge de um contexto ofensivo ao Mário de Andrade, né? Explica pra gente a gênese desse título e desse romance. Teria sido um rapaz chamado Otacílio Alecrim, que hoje em dia nós sabemos que era o próprio Oswald de Andrade, quem na segunda dentição da revista de Antropofagia
pediu a colaboração do Mário, como eles sempre faziam. O Mário já estava meio intransigente com essa participação nessa segunda edição. Ele, para provocar, mandou o poema Cabo Machado, que é um poema que fala de um soldado super afeminado negro andando na rua, e isso já gerou uma série de questões entre eles. Na edição seguinte, então, o Otacílio Oswaldi escreve essa crônica, talvez, chamada Miss Macunaíma, satirizando um pouco as colunas que o Mário tinha falando das suas viagens no jornal para a Amazônia, né, que depois ele vai publicar como turista aprendiz. Ele destrói tudo, como sempre, nessa crônica, desde a elite do norte até o próprio Mário de Andrade, de uma forma racista, homofóbica, ou pelo menos emulando esse racismo e essa homofobia para poder criar a polêmica dele, né? Depois desse dia, o Mário nunca mais quis falar com ele. Você recria cartas para interlocutores reais ou imaginários, para os quais ele escreve e fala, entre outras coisas, dessa rusga, dessa briga, dessa ruptura com Oswald, né? Eu acho que o ponto de partida foi esse ressentimento para a gente tentar pensar os momentos diferentes da trajetória deles também. A gente, principalmente esse ano, centenário da Semana de Arte Moderna, a gente está tentando fazer uma releitura desse momento de 22, mas quem é esse Mário? Quem são esses outros artistas? As cartas do Mário, elas são um dos documentos mais importantes sobre a história do Brasil, sobre a cultura brasileira, né? É um arsenal que é meio que inescapável na hora de falar do Mário de Andrade. Isso dá vazão para a gente poder mostrar diferentes facetas desse Mário que dizia 300, né? O livro se estrutura na forma de cartas que o Mário de Andrade escreve para pessoas como Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Tarsila do Amaral, o próprio Oswald de Andrade, com quem ele nunca mais falou, mas então você inventa uma carta, para familiares, a avó, a mãe, e também para outros personagens que são, enfim, fictícios ou dos quais há registros tênues na biografia do Mário de Andrade. Mas você alterna essas cartas com um relato, digamos assim, alternativo do próprio livro Macunaíma. Explica um pouquinho para a gente essa estrutura do livro. Eu queria mostrar uma versão Macunaíma não tão mitológica, misturando os mitos, como o Mário fez, numa narrativa, digamos, totalmente fantasiosa, em que ele vira branco, vira negro, que coisas surreais podem acontecer, né? Eu queria contar de um ponto de vista histórico. E esse Macunaíma, a cada capítulo entre as cartas, uma voz de alguém que conheceu ele, o irmão, uma mulher do século XVIII, alguém vai contando como foi essa passagem do Macunaíma pela vida deles, como se ele nunca morresse, sempre tentando sobreviver na história do Brasil. Essa outra versão do romance Macunaíma chega até os nossos dias, né? Quem são essas pessoas tentando sobreviver no Brasil hoje em dia? Né? Da mesma forma como o Mário, também sendo um homem gay e negro, tentava sobreviver na época dele. Hoje a gente tem a ideia de que era muito fácil, de que ele já era um grande medalhão, porque ele foi reconhecido desde cedo, mas desde sempre ele também teve problemas de grana, ele também teve problemas de acesso, e são essas questões que eu tento entender. Que tipo de problema de acesso o Macunaíma teria hoje? Para fazer essa outra narrativa do Macunaíma, você utiliza várias linguagens, né? Você utiliza diferentes narradores, mas você utiliza a linguagem dos quadrinhos, tem um capítulo todo escrito como se fosse uma letra musical, com uma pontuação que são, enfim, notações musicais mesmo, né? Explica um pouco essas experimentações formais que você fez a partir do Macunaíma, e que, assim como o Macunaíma se chamava uma rapsódia, um romance rapsódico, o seu romance também, pela variedade de formas, tem um sentido rapsódico. Seria muito pretensioso eu apresentar uma versão única de Macunaíma ou de Mário de Andrade. Então não só o próprio Mário se multiplica nas cartas com quase uma múltipla personalidade, como também eu achei que ia ser muito interessante contar cada pedaço da trajetória do Macunaíma a partir de uma voz que teria cruzado a vida dele. E essas vozes também foram especialmente escolhidas. Ele teve uma carreira institucional, ele foi diretor do Departamento de Cultura, enfim, ele quis ter um papel institucional. A gente está aqui conversando, fazendo essa entrevista na Biblioteca Mário de Andrade, o que é um reconhecimento do papel público dele. Mas ele teve um dissabor muito grande quando ele foi demitido, e isso faz com que a vida dele
vá definhando, que as cartas que ele escreve, as cartas imaginárias que ele escreve, que estão no seu livro, são cartas escritas nos últimos dias de vida dele, né? Isso. São as 2 últimas semanas, é um acerto de contas profissional também. Realmente ele ficou com desgosto, né? A fonte de renda dele principal durante a vida toda era no conservatório, ensinando piano para as moças de família. E ele adorava essa convivência feminina, mas ele estava cansado já de ver que ele tinha 50 anos e que ele continuava dando aula particular de piano, sendo um grande nome da cultura brasileira. Publicado pela primeira vez há 100 anos e hoje incluído em antologias e edições da poesia completa de T.S. Eliot, o poema A Terra Devastada se tornou uma obra central na lírica moderna de língua inglesa. Nascido nos Estados Unidos em 1888, Thomas Stearns Eliot se naturalizou inglês em 1927, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1948 e morreu em Londres aos 76 anos. A Terra Devastada assinala sua maturidade poética e resume alguns elementos presentes em sua literatura. De um lado, a estrutura fragmentária, porém com formas narrativas e com alternância de versos livres e diferentes métricas. De outro, a combinação de elementos da tradição clássica, simbolista e modernista, com uma densa reflexão intelectual e uma oralidade colhida nas ruas, perceptível nas leituras que o próprio Eliot realizou de seu longo poema. April is the cruelest month, breeding lilacs out of the dead land, mixing memory and desire, stirring dull roots with spring rain. Winter kept us warm, covering earth in forgetful snow, feeding a little life with dried tubers. O próprio Eliot reconhecia ter escrito A Terra Devastada sob o impacto da leitura do romance Ulisses, de Joyce, que trazia para o século XX a dimensão mítica da Odisseia de Homero, criando uma mitologia para um mundo dessacralizado. No caso de Eliot, as referências da antiguidade se associam ao mito cristão da regeneração terrena, de um nascimento realizado por meio do resgate de imagens de espiritualidade presentes em textos sagrados de diferentes tradições, desde mantras do sânscrito até sermões de Santo Agostinho, numa operação poética intertextual e transcultural. Feito de cortes abruptos, diálogos e citações que o próprio autor esclarece em notas ao final do poema, A Terra Devastada contém um viés crítico e irônico em relação à vida moderna e desenha uma realidade esvaziada de sentido, imersa no desencanto, mas também uma expectativa profética a qual T.S. Eliot, convertido ao cristianismo anglicano após a publicação do livro em 1922, responderá em poemas como Os Homens Ocos e 4 quartetos. Eu vim aqui hoje indicar Paula, da Isabel Allende. É um livro sensacional. A filha dela sofre uma doença e ela acaba encamada. E nisso, ela começa a contar toda a história da família e nisso passa pela história do Chile, que é sensacional, fala sobre a ditadura chilena e fala também, conta a história da Isabel Allende. É lindo o livro, super emocionante. Eu vim indicar um livro pra vocês que eu tô lendo. Não terminei ainda, mas ele é incrível. É Annie with an E, é o de Green Gables, da autora Lucy Maud Montgomery. Eu tô lendo ele por causa da série, que também é incrível. Eu indico, porque ele é um livro assim que tem muita aventura, ele é incrível. Tem aventura, tem romance, é uma mistura, sabe? Tem um pinguinho de drama, é interessante. O Entre Linhas de hoje termina com trechos da entrevista que a escritora cearense Ana Miranda deu ao programa Letra Livre em 2008. Nascida em Fortaleza em 1951, ela estreou como romancista em 1989 com Boca do Inferno, vencedor do Prêmio Jabuti. Entre os livros mais conhecidos de Ana Miranda estão Desmundo, Henrique e Dias e Dias. Até a semana que vem. Quando eu estou construindo um romance,
eu tenho a sensação que estou construindo um prédio com as próprias mãos, sabe? E eu mesmo fazendo os tijolos, porque é uma sensação de esmagamento, assim, diante da grandeza, daquela complexidade, né, da palavra. Eu tenho medo de escrever uma paginazinha, né, com 15 linhas, já tenho medo imenso, né, é um desafio muito grande. Imagina um romance, né? Nenhum povo pode viver só com a concretude da sua existência, né? Eu acho que é preciso trabalhar o corpo e trabalhar a alma, trabalhar a realidade, trabalhar a imaginação. Quer dizer, tudo isso precisa ser, fazer parte, ser, né, do nosso rosto, da nossa formação, porque a literatura faz ainda um pouco esse papel, né, da iluminação de um rosto, né, embora já não com tanta força como era nos seus primórdios, né?